Bem-vindos à terceira temporada do Fonac Kids, um canal dedicado a pais, familiares e profissionais envolvidos no cuidado com a criança com perda auditiva. Olá, vamos falar hoje sobre o sistema Roger para pessoas com audição normal? Isso mesmo, vamos falar daquela tecnologia, o sistema de FM, que hoje é o sistema Roger, porém para pessoas com audição normal. Meu nome é Michele Queiroz, sou diretora de audiologia e produto da Fonac e hoje estou aqui com a Thalita Donini, que é gerente de grupo de produtos na Fonac, responsável aí por toda a linha pediátrica e também essa tecnologia assistiva, o sistema Roger, né, Thalita? Oi, Michele, que bom estar aqui com você hoje para a gente abordar essa solução que pode ajudar tanta gente, não é mesmo? Isso mesmo. E hoje com um assunto assim que eu acho que é pouco conhecido, né? Porque a gente fala muito do sistema Roger, desse tipo de tecnologia para a pessoa com deficiência auditiva, com perda auditiva, usuária de aparelho auditivo e de implante coclear. E pouco se conhece do sistema Roger, que pode ser utilizado para pessoas que não têm uma perda de quantidade auditiva, né, Thalita? Quando a gente fala de quantidade, quando a gente faz aquele teste auditivo, a pessoa consegue escutar como uma pessoa com audição normal. Mas em que casos, Thalita, a gente usa esse sistema que são para essas pessoas com audição normal? O que acontece com essas pessoas? E aí, Michele, olha, quando a gente fala audição normal, né, a gente está pensando ali no acesso para os sons. Então, eu garanto que eu consigo ouvir na intensidade mínima para poder processar a fala. Só que a audição, ela não acontece nas orelhas, como a gente pensa, né? A orelha, ela é a porta para a entrada dessa informação. Quem faz a audição acontecer é o nosso cérebro. E aí, para que vocês possam estar aí ouvindo, entendendo o que nós estamos falando, né? Para que a gente possa estar aqui se comunicando, nós desenvolvemos etapas de uma série de processamentos para que a gente possa ouvir e entender a fala. E existem algumas condições em que essa parte do processamento pode estar afetada. Então, a sensibilidade para ouvir está normal, mas para entender a fala fica difícil. Exatamente. A gente fala compreender é diferente de ouvir. Então, eu preciso ouvir e aí numa outra etapa, como você explicou lá no cérebro, é que vai facilitar, que vai permitir com que a gente compreenda, né? Então, eu tenho esses casos que a gente pode fazer o exame auditivo, a audição está normal, né? Os limiares auditivos estão normal, mas eu ter alguma dificuldade nas habilidades, que a gente chama habilidades auditivas, né, Thalita? E aí a pessoa pode configurar o que muitas vezes a gente chama de transtorno do processamento auditivo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso e como essa tecnologia ajuda. O transtorno do processamento, ele pode acontecer quando a gente não tem ainda madura aquela habilidade de processar a fala, principalmente quando tem outras informações que competem. Então, ao longo da primeira infância, todos nós desenvolvemos, e a criança vai ter condições ali de desenvolver alguns aspectos desse processamento que são importantes para dar depois a compreensão e discriminação de fala. Então, isso começa primeiro a entender de onde vem o som, né? Depois começa a entender qual é, principalmente, quando eu tenho som junto com outras informações, eu preciso dar uma atenção maior. Isso é aprendido ao longo desses primeiros anos do desenvolvimento. Acontece que em alguns casos, essas etapas elas podem demorar um tempo maior para serem adquiridas. E aí, como que a gente observa que tem dificuldade? Principalmente na escola. Por quê? Ouvir no ruído é uma das questões que pode ser difícil. E quando, pela avaliação fonoaudiológica, né, é detectado que existe uma alteração de processamento e essa alteração ela está comprometendo principalmente essas habilidades de ouvir com barulho competitivo, de localizar e entender de onde vem o som no espaço, né, que pode acontecer com aquelas crianças que parecem um pouco mais desatentas, aquelas crianças pouco interessadas, ou também aquelas que não conseguem ter atenção. Elas têm muito mais energia e não conseguem ficar prestando atenção, né, no tempo de atenção para aquela idade, por exemplo.
Nessas situações, depois de uma avaliação com o fonoaudiólogo, pode ser detectada essa alteração. E aí que entra o Roger Focus, que ele é, na verdade, um assistente pessoal de escuta. Se a gente puder definir assim, né, num termo mais genérico. O que é o Roger Focus? É o uso da tecnologia do Roger, que a gente já conhece para quem tem alteração na audição, como uma perda auditiva, só que quando eu tenho a sensibilidade auditiva normal. Então, ele é utilizado como se fosse um fone pessoal, de uso pessoal, né? Só que ele é adaptado na orelha da criança, ou do adulto também. Adulto também pode usar. E aí, o professor, por exemplo, na escola, ele vai usar um microfone. Então, a voz do professor vai ser percebida com destaque, que é o necessário para garantir a atenção e o foco, como o nome do produto diz. Ótimo. Então, ele pode ser utilizado tanto com essas crianças ou adolescentes que têm um transtorno do processamento auditivo, então tem alguma dificuldade, alguma habilidade auditiva que ainda não está bem desenvolvida e que está trabalhando em terapia, né? Que pode ser decodificação, pode ser atenção, pode ser a figura fundo, né? Que é com relação à relação sinal-ruído, que muitas vezes a criança pode ter esse tipo de transtorno e ser confundido até com déficit de atenção, né? Exatamente. Ou mesmo pode ser realmente um déficit de atenção. Então, déficit de atenção, a TDAH que a gente fala, a hiperatividade também pode ser uma solução, pode ser um facilitador, né? O sistema Roger, para essa criança, para esse adolescente dentro da sala de aula. E existem outras patologias que eles também ajudam, né, Thalita? Sim. Tem alguns estudos relacionados a efeitos positivos para crianças com dislexia também, né? A gente tem o Roger Focus também como uma solução para crianças que não têm audição em uma orelha e têm audição normal do outro lado. E como o nosso cérebro ele foi feito para trabalhar com as duas orelhas, né, para receber informação das duas orelhas, a gente pode ter um cenário que é mais dificultoso para essas crianças. Então, o Focus pode ser um recurso para adaptação na orelha boa, tirando aquela orelha da situação de trabalhar ali sozinha para dar conta da compreensão de fala, né? E as pesquisas mais recentes têm apontado benefício para crianças diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista. Como a gente sabe que uma das questões, né, o autismo tem uma série de questões sensoriais, né, de organização, e isso pode também estar ali interferindo no aspecto auditivo. Então, para eu poder melhorar e destacar o estímulo auditivo e dar mais chance dessa criança ter atenção, né, àquele que fala, a tecnologia de microfone sem fio, com esse ganho que o Roger fornece, tem sido um dos aspectos utilizados nas escolas, principalmente. Então, existem 2 pesquisas já disponíveis ali na aba de evidências do site da FUNAC, por exemplo, que adotaram o uso dessa tecnologia em escolas com alunos com transtorno do espectro autista. E o rendimento pós-uso desse sistema por um período apresentou melhoras significativas, ao ponto dessas crianças pedirem para continuar usando o microfone depois desse período de teste, né? Então, a gente tem ali um estudo num cenário controlado que mostra um efeito muito positivo. E esse é um lado importante de trazer aqui, até porque muitos profissionais que trabalham na área de terapia de linguagem, né, nas terapias clínicas, podem fazer o uso dessa tecnologia também na sua terapia, né? Ele é um complementar, né? Acho que isso é importante da gente reforçar. Ele não substitui a terapia fonoaudiológica. De forma alguma. Pelo contrário, na verdade, ele vai facilitar esse acesso que a criança, que o adolescente precisa à fala de uma forma mais clara, limpa, como você bem colocou, né? Porque ele é um microfone sem fio moderno, que tem um processamento inteligente, que não é só transmitir a fala do professor, ele tem que garantir que essa fala vai chegar com um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais intensa do que todo o barulho, o ruído que tem naquele ambiente, né? Ao mesmo tempo é confortável e ao mesmo tempo a criança consegue compreender bem, receber bem esse sinal ali limpo da fala do professor ou de qualquer outro sinal que é importante naquele momento para a criança ou adolescente receber, né? Exatamente, Michele. Mesmo nos casos de alteração de processamento, o uso do Roger Focus, o uso da tecnologia assistiva, não substitui
a terapia fonoaudiológica. Na verdade, eles trabalham juntos, né? É um complemento, como você mesmo disse. Então, quando a gente pensa principalmente no cenário da sala de aula, por exemplo, a gente tem várias pistas em que eu posso ter ali uma dificuldade maior de manter a atenção, né? Principalmente aquela pessoa-alvo, que é o professor, né? Que está compartilhando, ou o grupo compartilhando algo. Então, é uma estratégia para construir junto, né? E não substituir. Exatamente, muito bom. E Thalita, você falou que ele parece um microfone, um fone de ouvido, né? Sem fio. Então, eu tenho uma peça que parece um fone que fica na orelha e eu vou ter qualquer um dos microfones, transmissores Roger com o interlocutor, com o professor, né? Fala um pouquinho disso, de como funciona, como que se adapta ali na orelha do adolescente ou da criança. Essa adaptação é bastante discreta, tá? A gente fala que parece um fone de ouvido na forma de funcionamento. Externamente, quando a gente olha o produto, pensa... é um aparelho auditivo, né? Mas ele parece só o fator externo, a parte externa dele se assemelha bastante a um aparelho, só que ele é adaptado com um tubo bem fininho, porque a gente precisa garantir que a percepção natural do som ambiente esteja acontecendo, tá? Então, ele fica adaptado na orelha, atrás da orelha, mas numa adaptação super discreta, que para a criança respeita também fases bem específicas até da gente entender se ele está seguro, se essa orelha está recebendo os sons naturalmente, né? E se está num nível de volume confortável. Então, tem etapas importantes aí para esse ajuste que é feito pelo fonoaudiólogo também. Para garantir esse conforto físico e ergonômico também, que é importante ali para o dispositivo, né? Exatamente. Não só um fone de ouvido, então que ele fique... a criança e o adolescente tenha mais segurança com o uso desse dispositivo na orelha. Exato. Ele trata a fala, mas trata de uma maneira que não possa causar nenhum tipo de alteração naquilo que seria o mais comum, né, no funcionamento da audição. Então, a gente tem um ganho que é o discreto, mas o necessário para no cérebro, a habilidade de ouvir a fala, ficar mais fácil quando não tem as outras habilidades ainda construídas, né? Resumindo, assim... Até para nós, né? Eu, quando testo o Roger Focus, porque o nome desse produto é Roger Focus, eu acho maravilhoso e falo para aula de línguas, para aprender uma outra língua, é excelente, porque a gente percebe o quanto que a voz, a fala vem limpa na orelha e parece que o professor está ali do ladinho, né, da gente. E traz aquele efeito de alívio, não traz, Michele? Traz, muito gostoso. Esse efeito de alívio, ele pode estar relacionado a uma diminuição de uma situação de esforço que acontece. Quando a gente está com bastante ruído no ambiente, né? Que são todos aqueles sons que competem com a fala. E aí, principalmente no caso da criança com perda unilateral, por exemplo, né? Ela não escuta de um lado, tem a audição normal do outro. Então, no ambiente da sala de aula, junto com o barulho, é como se essa criança ela tivesse que ter muito mais atenção, muito mais esforço. A gente vê mudança na postura física muitas vezes, né? E quando a gente adapta essa tecnologia, é como se eu tivesse ali um controle do ambiente para ela relaxar e aprender tranquila. Isso que você falou é importante, é um bom sinal ali para os pais, para os professores, né? Porque aquela criança que refere muitas vezes dor de cabeça no final da aula, né? Que aparenta estar mais cansada, que chega em casa com uma certa fadiga, às vezes o adolescente refere isso, né? É importante analisar, porque pode ser, né, alguma dessas dificuldades que a gente comentou aqui hoje, transtorno do processamento auditivo, um déficit de atenção, e o uso desse dispositivo vai colocar esse adolescente ou essa criança numa situação de maior igualdade em relação às outras crianças, né? Vai fazer com que esse ambiente de sala de aula não seja tão pesado com o uso dessa tecnologia do que se a gente comparar sem o uso dessa tecnologia. A gente pode dizer que sem o uso dessa tecnologia ela está em desvantagem, não é, Thalita? Sim, com certeza. Ela precisa ter muito mais energia para poder acompanhar, né, as demais crianças. E aí ela perde energia na hora de brincar, na hora de aprender uma segunda língua, por exemplo, né? Onde demanda muito mais concentração.
né? Numa tarefa do cotidiano, por exemplo. Sim, e principalmente quando chega ali no ensino fundamental, né? Que daí eles já começam a ter interpretações maiores de texto dentro da sala de aula, a exigência ali dentro da sala de aula é muito maior, né? Começa ali o aprendizado de metáforas, enfim. Exatamente. Tá? Acho que completamos por hoje. Tem mais alguma sim. coisa? Acho que não, né? Olha, a gente tem uma série de temas, de assuntos aí, de conteúdos disponíveis aqui no YouTube, nas outras temporadas do Fonac Kids, e também no nosso blog, o fonackids.com.br, onde os materiais de apoio sobre Roger Focus e também outros conteúdos sobre audição, para professores que se interessarem, para famílias e profissionais também, poderem acessar e saber mais aí sobre isso que nós conversamos. E você pode testar a tecnologia Roger em qualquer um ponto de atendimento da Fonac, em um revendedor oficial Fonac, e comprovar todos os benefícios que hoje eu e a Thalita discutimos aqui.